Hoje a gente vai mergulhar em um dos textos mais poderosos e, sinceramente, mais intrigantes que existem. A narrativa do servo sofredor, lá de Isaías 53. É uma história que basicamente pega a nossa ideia do que é ser um herói e vira ela de cabeça para baixo. E olha só, a história já começa com uma pergunta no ar. Quem deu crédito à nossa pregação? É como se o narrador já estivesse avisando, sabe? Se prepara, porque o que eu vou contar agora é tão fora da curva que a maioria das pessoas nem vai acreditar. Já cria aquele clima de mistério, né? E é aí que a coisa começa a ficar realmente interessante. A gente não está falando de um campeão glorioso, de um rei todo-poderoso. Nada disso. A figura que aparece aqui desafia todas as expectativas. É quase um anti-herói. O texto já quebra qualquer imagem de um líder carismático. Ele descreve o protagonista como alguém completamente comum, sem beleza, sem majestade, nada na aparência dele que fizesse alguém parar e pensar: uau, quero seguir essa pessoa. Era alguém ordinário. E se ser apenas comum já parece pouco, o retrato fica ainda mais pesado. Ele não era só ignorado, não. Ele era ativamente desprezado, o mais rejeitado de todos. Um homem de dores, alguém tão acostumado a sofrer que as pessoas viravam o rosto para não ter que olhar. É uma imagem de isolamento total, um verdadeiro pária. E isso tudo nos leva à grande pergunta da história, ao mistério central. Se essa figura é tão rejeitada e, como a gente vai ver, é inocente, por que tanto sofrimento? A resposta que a narrativa dá é o coração de tudo isso. E é surpreendente. A chave para entender é uma palavra: substituição. O texto diz com todas as letras que aquele sofrimento não era dele. A lógica toda da história se baseia nessa ideia, de que ele estava carregando um fardo que pertencia a outros. E essa troca é colocada de um jeito bem claro, quase como uma conta. De um lado, a condição que o texto chama de nossa, transgressões, erros, o fato de estarmos perdidos. Do outro lado, a ação dele, ser ferido, ser esmagado. A conexão é direta, a culpa de todos foi colocada sobre ele. E qual a consequência disso tudo? É aí que vem o ponto central. O castigo que ele sofreu trouxe paz para os outros. As feridas dele trouxeram cura. É um paradoxo muito poderoso, não acha? A dor de uma pessoa se torna um alívio de muitas. Bom, a narrativa então chega no seu ponto de virada. Agora, o foco não é mais só o que ele sofreu, mas em como ele reagiu a isso. E é aqui que a história fica ainda mais contraintuitiva. Pensa nessa imagem, um cordeiro sendo levado para o abate, uma ovelha que fica muda enquanto tiram sua lã. A força dessa cena é incrível. Não se trata de uma vítima indefesa, mas de alguém que aceita o seu destino voluntariamente, sem protestar, sem se defender. Ele simplesmente não abre a boca. E para deixar tudo ainda mais impactante, o texto faz questão de reforçar: ele era completamente inocente. Nunca fez mal a ninguém, nunca mentiu. E isso muda tudo. O inocente que aceita em silêncio o castigo que seria dos culpados. É muito forte. E com isso a gente chega no final, no ato mais surpreendente da história, porque todo aquele sofrimento, toda aquela rejeição não era o fim da linha. Na verdade, era o caminho para uma virada de jogo totalmente inesperada, o triunfo. A ideia que destrava esse final é a de que a vida dele foi uma expiação do pecado, ou seja, uma oferta feita com um propósito. Não foi um acidente, uma tragédia do destino. Foi uma ação intencional, e é esse ato que serve de gatilho para tudo o que acontece em seguida. A lógica da virada é quase um passo a passo. Primeiro, ele se oferece. O resultado? Ele terá um futuro, uma descendência. Por causa disso, sendo justo, ele vai justificar a muitos. E no fim das contas, vai receber um lugar de honra entre os grandes e poderosos. E aí, o ciclo se fecha. A jornada invertida fica completa. A história que começou com uma figura desprezada por todo mundo, termina com essa mesma figura sendo honrada entre os poderosos. A vitória não veio apesar do sofrimento, mas através dele. É a jornada do herói, só que completamente ao contrário. Isso tudo deixa uma pergunta final no ar, né? Por que será que esse retrato tão antigo de vitória através do sofrimento, de força através da submissão, continua a nos fascinar tanto depois de séculos? Talvez a resposta esteja no poder de uma história que encontra esperança no lugar mais inesperado de todos.